Então, assim, todas as teorias psicológicas partem desse princípio. Ninguém duvida que a estrutura familiar, acreditando nisso lá, né, como a Bíblia diz ou não, eles não têm dúvida que essa ruptura na estrutura inicial da criança vai produzir dificuldade. Tem um autor, que é o Erik Erikson, o nome dele. Ele era um psicanalista, depois ele mudou lá um pouco a teoria dele, mas ele criou um negócio interessante, que ele dizia o seguinte: durante a vida a criança vai experimentando o que ele chama de crises, né? Eu não vou lembrar das 8 agora, mas são 8 ao longo da vida. Mas a primeira crise que a criança experimenta é uma crise de intimidade e desconfiança. Isso acontece com 1 ano, 1 ano e meio de idade, por lei. Que é aquele período que a mãe está amamentando e já está quase tirando o peito. Uma média, né? Nesse período, segundo ele, e eu concordo, se essa criança ela passa por esse processo de forma positiva, o que significa isso? Não é a ideia de trauma, ele não vai ficar traumatizado quando tira o peito, senão ele ia mamar para sempre, não é isso. É que a mãe vai produzindo ali, né, vai diminuindo, aquele processo que as mães sabem fazer bem, e ele diz que quando isso acontece de uma forma boa, produz nele uma virtude. Isso eu acho sensacional. Qual a virtude que a criança aprende? Não é cognitivamente, ele recebe isso da relação familiar. Com 1 ano de idade, gente, ele já recebe a virtude da confiança. Está lá na teoria dele. Eu acho isso sensacional, porque faz muito sentido, né, quando a gente vê criança que quando chega na segunda virada lá, né, ele não obedece. Eu prestei muita atenção nisso quando eu criei minha filha. E hoje eu vejo o resultado disso na vida dela. Eu vejo, né? Então, assim, claro, ela tem, né, a subjetividade dela, os problemas dela, mas o que eu pude fazer entendendo aquilo ali, eu vi o resultado. Então, quando a nossa filha veio, a gente viu isso ao longo do processo. O que eu acho que ajuda, minha irmã? Primeiro, é a gente saber que não tem uma fórmula certa. Agora, a presença dos pais, como você está perguntando, ela é essencial. Então, o que é um pai presente e uma mãe presente? Não é que fica 24 horas ali na cola dele. É que quando a criança precisa do ensino, não que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 6, né? A tarefa de Deus para a família é o quê? Você vai cuidar do seu filho, instruir ele no caminho do Senhor. O texto ali é isso, é quando as oportunidades forem surgindo. Ao se deitar, se levantar, dormindo, andando pelo caminho. Não é para você fazer isso em cada ocasião daquela. É à medida que a demanda da criança vem, você responde a ela. Por quê? O que você está fazendo é abrir o sentido do mundo para ela. Essa é a tarefa dos pais. Por isso que nós temos uma sociedade assim, porque os pais criam os filhos e terceirizam a criação. O pai põe filho no mundo, dá para a sogra e para o sogro, divorcia e dá para a sogra e o sogro cuidar. O pai é rico, trabalha 18 horas por dia, deixa o menino trancado nos condomínios chiques lá de São Paulo. Cansei de ver. Não tem nada a ver com dinheiro. Né? Tem tudo quanto é tipo de brinquedo, tablet, telão, não sei o quê, mas na hora que a demanda humana surge, o pai e nem a mãe estão lá. Isso vai produzir a desordem, entende? Então nós temos um problema social grande, né? Não é só na pobreza não, gente. Às vezes o pobre é até melhor nesse sentido, porque, né, a mãe fica ali mais por conta, e não é a quantidade de tempo que o pai fica ou a mãe, não tem nada a ver com isso. É a qualidade daquele momento em que você abre, quando ele te pergunta e você responde, quando ele está com medo, você vai lá e faz carinho nele para ele dormir. É isso que marca a vida psicológica de uma criança. Você vê a importância da família na constituição de que sujeito essa criança vai ser, né? Então a gente podia falar de trauma, aí tem várias teorias sobre isso. Eu só vou citar as psicologias positivas, que eu sou meio contra elas, né? Porque elas tiram a responsabilidade, você não pode falar nada, né? Você acha que qualquer fala que um pai... A correção é bíblica. Então, se você vai ler as coisas da psicologia positiva, o filho vai traumatizar se você dizer não para ele. Não vai não. Não vai. O menino não vai crescer traumatizado se você não der o brinquedo X para ele. Não vai. Pode ficar sossegado que não vai. Ele não está preocupado com o brinquedo X, ele está preocupado com a presença. É mais quem dá o brinquedo, né? E o que aquilo significa na relação do que o brinquedo em si. Aí, ao fim, virando meio. O fim é a relação. Mas o que vira fim? O brinquedo vira fim. Aí você acha que o brinquedo resolveu o problema do menino. Resolve não, vai crescer. Tem tudo na vida, mas vai crescer todo desorganizado. Quando tiver com 13, 14 anos, não sabe nada sobre a vida, não entendeu nada. O caminho quase certo é o das drogas, porque ele vai querer pertencer a um grupo,
vai se sentir isolado lá na escola, ou na igreja, ou em qualquer lugar, e aí tá feita a bagunça. A importância da Escritura, né? Para dizer para a gente que é ensinar no caminho que faz a ordem de Deus, né? Os pais têm essa função, apresentar a ordem de Deus para a vida ordinária dessa criança.